Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 12. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar e em seguida eu procederei com a leitura do verso número 3 até o verso número 8. Romanos, capítulo de número 12, verso 3. Lê a partir daí. Todos encontraram? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, Senhor nosso, neste momento do culto, estamos aqui quedados aos teus pés para ouvirmos a tua palavra, sabedores de que essa é certamente a melhor parte, a qual não nos será tirada. Sabedores também, ó Deus, de que sem a ação do teu Santo Espírito não compreenderemos a tua palavra e muito menos veremos a mesma aplicada à nossa vida, nos transformando e nos santificando. Por isso, clamamos, tenha misericórdia de nós, ser gracioso conosco e nos dá o teu Espírito, iluminando nossa mente e coração, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, recebê-la com fé, com alegria, com a esperança de que o Senhor assim haja em nós e nos transforme. E ao final de tudo, que o nome do Senhor seja glorificado. Toma-nos nas suas mãos a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, uma carta destinada, portanto, a uma igreja, tendo falado da comum vocação daqueles irmãos, ressalta no capítulo número 3, verso 10, um aspecto muito importante do ponto de vista eclesiástico, que abarca a função da igreja, à luz dessa epístola, logicamente, e por que não dizer de toda a Escritura, acerca do papel da igreja no mundo. As palavras do apóstolo Paulo são as seguintes: para que pela igreja, então instrumento através do qual Deus age, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, ou se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então veja que a dimensão desta ação da igreja atinge até estes locais. Então não há como a gente olhar para a palavra de Deus e estudar sobre a igreja e não perceber que ela tem esta ação no mundo. Então eu e cada um dos irmãos aqui, como parte da igreja, como parte do corpo de Cristo, precisa entender isto, que nós fomos postos pelo Senhor no mundo, não para sermos do mundo, no sentido de nos miscuir com ele, mas para agirmos neste mundo, sendo sal e luz. Mas aí nós esbarramos com um problema, irmãos. É que a igreja é composta de pecadores. Embora sejam pecadores remidos pelo Senhor, perdoados, mas são o quê? Pecadores. E os conflitos existirão. E logicamente que estes conflitos atrapalharão o progresso da igreja no que toca ao cumprimento da sua missão. Paulo está ciente disto
E antes mesmo de dar qualquer instrução àquele povo que ele já havia encorajado, exortado a que servisse, ele lança 2 fundamentos essenciais aqui para que nós entendamos que o serviço ao Senhor deve ser feito com humildade e cooperação. O que aquele apóstolo deseja é que essa igreja entenda que sem humildade e cooperação nós não faremos o serviço como Deus nos ordenou fazer. E aí, para que você entenda melhor isso, eu quero que você considere algumas partes desta carta anterior a esta porção, basicamente 2. A primeira delas, eu queria que você entendesse que todos nós estávamos na mesma condição. Por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, que é o texto que nos coloca todos, inclusive aqueles irmãos daquela época, debaixo da mesma condição. Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e o quê? Carecem. Então a igreja é um povo formado por Deus, que, à semelhança de qualquer outro ser humano, é pecador. Remido, é verdade. E graças a Deus por isto. Mas é um povo pecador. A prova cabal que eu acho que a gente tem agora aqui nesse momento é que no culto que estamos prestando ao Senhor foi reservado um tempo para fazer o quê? Confissão de pecados. Eu imagino que você não se aproximou do Senhor, nem eu, achando que não precisava confessar pecado porque não peca. Certamente você tem isso dentro de você. Por quê? Porque você tem o preceito da lei gravado no coração e a sua consciência que acusa, defende. Acusa, defende. Então você sabe que é pecador. Agora, ainda que sejamos pecadores e remidos pelo Senhor, justificados pela fé, nós temos que ter uma outra convicção, e esta é a que traz o apóstolo Paulo. Por favor, agora vá para o capítulo de número 11. Veja o verso de número 13. Então, a primeira convicção é de que eu sou um pecador que foi remido pelo Senhor, igual a todos os outros pecadores dentro da igreja. Não há diferença. A segunda coisa que eu preciso ter, que o apóstolo Paulo aqui esboça, é a convicção de quem ele é em Deus. O que Deus fez com ele. E aqui, verso 13 diz assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então veja que Paulo tem uma convicção profunda de quem ele é. E isso aqui não é a primeira vez que ele diz nessa epístola. No capítulo 1, por favor, volte lá, capítulo 1 de Romanos, verso de número 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo, separado para o evangelho. Então ele está consciente de quem ele é. Então, quando nós vamos examinar o texto de Romanos 12, 3 a 8, este é um ponto importante. Eu tenho que ter consciência que eu estava morto em meus pecados, Deus me salvou, essa condição comum, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter consciência de que eu sou em Deus. Isso não me faz melhor ou pior, mas é consciência da minha identidade no Senhor. Ok? Dito isto, por favor, volte seus olhos agora para Romanos 12. A esse povo, que era pecador e foi remido, e que a semelhança do apóstolo Paulo tem que ter consciência de quem ele é, Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que? Racional. Então diz, esse povo que foi salvo, agora tem que aprender a servir ao Senhor. Mas você já imaginou, se cada um de nós disser, eu vou servir de um jeito, o outro eu vou servir de outro, eu vou abrir uma igreja, o outro abre outra igreja, já pensou como seria isso? Essa confusão. Por isso então, que Paulo coloca esses 2 fundamentos aqui.
antes de apresentar qualquer trabalho que fosse feito pela igreja. E quais são os 2 fundamentos? Aquilo que já anunciei anteriormente. Você deve servir ao Senhor com humildade e com o quê? Cooperação. Vamos olhar isso no texto? Por favor, primeiramente, sirva ao Senhor com humildade. Verso 3, olha o que é dito. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu o quê? A cada um. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que esse serviço deve ser pautado por uma visão adequada de si mesmo. E essa visão precisa ser uma visão humilde. Humilde. Nós vivemos numa sociedade que muitas pessoas lidam hoje com a questão da autoestima ou baixa estima. Não é verdade? É possível que tenha muita gente aí adoecida por causa dessa questão de quê? De autoestima ou baixa estima. Por exemplo, acha-se gordo, acha-se magro, cabelo não é liso, cabelo é liso demais. Um é mais escurinho, o outro é mais branquinho. Um tem os olhos pretos, o outro tem os olhos verdes. Um é douto, o outro é indouto. E esses parâmetros são estabelecidos na nossa sociedade. E quando você toma estas coisas como regra, como espelho, a tendência é que a sua autoavaliação fique à semelhança de você, deformada. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, o apóstolo Paulo está fazendo com que você pense aqui, que essa imagem que você tem que ter, não pode ser a imagem do presente século. Veja que no verso 2 ele diz assim, e não vos conformeis com este. Então, se você quiser tomar a forma do mundo, você pode até tentar. Você vai gastar até dinheiro, tempo, muito suor e lágrima, talvez muito dinheiro. Mas, meu filho, você está tomando que forma? Que forma você está tomando? Esse é um problema com o qual eu e você temos que lidar todos os dias. Qual é o referencial ao qual devo me ajustar? E eu não estou falando da questão que envolve saúde mesmo, especialmente nas questões físicas, porque nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, deve ser cuidado, mas eu estou falando da vaidade, eu estou falando do desejo de riqueza, do saber pelo saber, a parte da graça e da sabedoria de Deus. É disso que estou falando. Paulo não quer que a igreja se conforme com este mundo, pelo contrário, a igreja precisa ter a imagem correta. E a pergunta que você tem que fazer é, qual é o referencial que eu e você precisamos usar para saber se estamos bem na foto, entre aspas? Qual é? O do nosso Criador. É o de Deus. Esse é o referencial. E graças a Deus que a gente não tem imagem de Deus. E essas fotos que eu dizendo sobre Cristo aí não tem nada a ver com a realidade. Porque se tivesse, aí seria outro problema. Então ele não deixou, por quê? Porque ele quer que nos assemelhemos a ele, não no aspecto exterior, mas interior. Por isso ele diz, pela graça que me foi dada, ou seja, o favor de Deus, eu falo a vocês, que vocês não pensem de si mesmo além do que convém. Então não é para pensar além, e nem é para pensar o quê? A quem? Então vamos supor, se nós tivéssemos que fazer a medida aqui na igreja, tá? Se olhasse para o lado,
Faça esse breve exercício aí, por favor, viu? Não fala nada, só olha. Olha para o lado aí, rapidinho. Olhou? Se for irmão de sangue, né, fica mais fácil, né, irmão? Você se acha mais bonito ou mais feio? Não responda, por favor. Mais forte ou mais fraco? Mais sábio ou mais tolo? Mais rico ou mais pobre? Mais santo ou mais impuro? Você percebe? Esse é o nosso olhar horizontal. Mas qual deveria ser o nosso olhar? Vertical. Porque se todos nós olhássemos para Deus, veríamos qual é a nossa verdadeira condição. Deixe-me mostrar para vocês na Escritura. Abra sua Bíblia aí, por favor. Na primeira epístola que escreveu Pedro. Mulheres, por favor, não me tenham por mal, tá? Mas eu vou tomar o exemplo que é bíblico e serve para todos nós. 1 Pedro 3. Veja só, Pedro dá aqui duas imagens. Uma exterior e outra interior. E veja qual a orientação dele. Abriram? 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja agradecido palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ou de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de quê? Agora leiam juntos aí, o 3 e o 4. Não seja... Seja, porém, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Agora veja, que é de... Não é só de valor, é de quê? Grande valor. Altíssimo valor. Então qual é o nosso problema? Quando a gente vai lidar com a igreja? É que as pessoas estão querendo mais se assemelhar, tomar a forma do mundo e ter a imagem do mundo para trabalhar na igreja. Vai dar errado. Não vai funcionar. Porque esse padrão não deve ser o que nós adotamos. Por isso Paulo diz, não pense de si mesmo além do que o que convém. Antes pense com o que? Moderação. A fé que Deus dá a cada um de dizer assim, eu sou isto. Eu estou consciente de quem eu sou diante de Deus. Nem mais, nem menos. Nem me achar melhor, e nem o quê? E nem pior. Não ter crise de identidade, mas confiar no que Deus diz ao seu respeito. Eu acho que uma questão que vai ajudar muito aqui é do próprio apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Veja só a visão correta que Paulo tem sobre si mesmo. E isso pela medida da fé. Então ele não está avaliando segundo o mundo. Ele está avaliando segundo quem? Deus. Posso ler 1 Timóteo 1,12? Diz assim, ó. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o quê? Está vendo aqui a medida? Eu era pecador, Deus veio, Deus me salvou. Agora veja que isso é ampliado. Prossigamos. Ele diz, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal,
evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, o quê? Amém. Então, qual é a medida certa? Senhor, eu sou um pecador, remido, mas o Senhor me salvou, e o Senhor me deu um dom para te servir. Isso não me faz melhor, nem pior do que nenhum dos meus, o quê? Irmãos. O que isso trabalha no meu coração? O orgulho. O que isso põe em meu coração? Humildade. Então a primeira coisa que Paulo diz é: irmão, se vocês querem trabalhar na igreja, a primeira coisa que é necessária é o quê? Humildade. E quando é que isso não acontece? Quando você tem uma medida errada sobre si mesmo. Quando você se acha muito ou não se acha o quê? Nada. Tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado com essa questão do orgulho. Tem um livro que o título é Humildade, a verdadeira grandeza. Aconselho você a ler esse livro. C.J. Mahoney é o autor, se eu não me engano, é a editora Fiel. Humildade, a verdadeira grandeza. E ele inicia o livro dizendo uma coisa, ele diz assim: olha, um dos assuntos mais difíceis de falar como pastor é sobre humildade. Por quê? Porque nós corremos o sério risco de sermos o quê? Orgulhosos. E é verdade. Então, todos os dias, irmãos, nós temos que mortificar nossa carne e não nos achar melhor do que ninguém. Mas todos carentes da mesma graça, do mesmo favor, ainda que tenhamos, pela graça de Deus, funções diferentes no corpo. Então, qual é a primeira coisa para servir? Seja humilde. Quero lhe dar alguns conselhos. Talvez lavar um banheiro lhe ajude. Da igreja, não é de sua casa não, o que todo mundo usa. Talvez servir um lanche lhe ajude. Talvez ajudar alguém a descer a escada, mais idoso, ou quem sabe chegar até o carro, lhe ajude. Serviços que vão deixar você, aos olhos de muitos, numa situação de desconforto, porque parecem ser serviços o quê? Humilhantes. Humilhantes. Eu lembro que na época eu estava no Exército, no NPOR, lá em Salvador, e a gente saía para fazer limpeza do quartel. Agora você imagina, geralmente o NPOR era o filho dos ricos, né? Os meninos de uma classe melhor, chegava de carro, zero, moto, aquelas coisas todas. Aí esse menino ia ter que botar um conga ao colo, ou um bamba cabeção, não sei se você conheceu isso, de meinha, shortinho, verde oliva com a listrinha, camiseta com a enxada, uma foice na mão, sair rua fora capinando. Você imagina a humilhação disso? Aí tinha gente que baixava a cabeça para o outro não ver. Mas, irmão, foi uma das melhores coisas. Uma das melhores coisas. Então, submeta o seu coração a serviços humildes. Sirva ao próximo. Talvez isso lapide, pela graça de Deus, o seu orgulho. Está faltando isso. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, irmãos, é que primeiro eu preciso ser humilde e segundo entender que o serviço de Deus é feito com cooperação. Por favor, entenda uma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz, ele morreu sozinho, não é verdade? Mas o serviço da obra da redenção foi feito na Trindade. Então, espelhando o modelo do próprio Deus, reproduzimos isso aqui embaixo. Então veja, se o Pai escolheu, o Filho foi enviado para morrer, e o Espírito aplica,
há uma cooperação na Trindade para que eu e você sejamos salvos. Esse modelo deve ser refletido na igreja. Portanto, a igreja é o lugar onde nós não podemos trabalhar sozinhos. Não há como fazer isso, irmãos. Por quê? Por favor, volte seus olhos para o verso 4. Do 4 ao 8, Paulo explica isso. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai explicar: se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com diligência, ou com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Por que cooperação? Primeira coisa, porque a igreja é um corpo. Algum de vocês, ao sair de casa, deixou o olho em casa? Os olhos? É uma pergunta verdadeira, honesta, tá? Algum de vocês deixou os olhos em casa? E as pernas? E os braços? Os seus braços decidiram vir para a igreja sozinhos? Não, vê o corpo todo. Você pode até não estar aqui em espírito. Sua cabeça pode estar longe. Mas o seu corpo está aqui. Não há como ficar sozinho. Toda vez que separa uma parte do corpo, qual o nome que se dá a isso? Amputação. Então, alguém pode ser até amputado, mas a mão não vai sobreviver fora do corpo. E o corpo vai sentir falta da mão. Então nós somos um corpo. Então por que o serviço tem que ser em cooperação? Porque a igreja, metaforicamente, é o quê? Um corpo, onde cada parte tem a sua função. E nós estamos interligados um com o outro. Abra sua Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Abriram? Vou ler a partir do verso 12. Preste bem atenção, viu? Olha o que é dito, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, existe corpo de mão? Não. A mão é parte do corpo. Existe corpo de perna? Não, a perna é parte do corpo. E Paulo vai explicar isso assim literalmente. Veja bem, verso número 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser o quê? Do corpo. Preste bem atenção nisso. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o quê? Ouvido. E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Nariz. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só o quê? Então, pastor, por que eu tenho que trabalhar em cooperação? Porque você é um membro no corpo. E não tem como ficar separado. Até aquela pessoa que talvez você não se afine muito. Vou usar uma palavra polida. Não se afine muito. Ela é necessária. E aqui Paulo usa uma expressão, até disse para os alunos do primeiro ano recentemente. O apóstolo Paulo vai mais fundo nessa figura do corpo. Verso 22, e vai usar uma figura bem interessante, eu queria que você visse. Diz assim, ó. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são o quê?
necessário. Então, aquele que você acha assim fraquinho, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Tem umas senhorinhas que ficam ali sentadas, ó, naquele cantinho ali, tá? E um senhor também, já parte idosa, os membros da igreja ali, ó, Dona Antônia, Dona Creuza, Dona Maria, tá vendo? Seu Manuel, tá? Pessoal já mais avançado, são necessários? São necessários? Mas você já falou com ele? Se ele não vier, vai fazer falta? Seja honesto, tá? Dona Odete, pessoal da velha guarda, vai fazer falta? Não é corpo, mas talvez esteja nessa condição que Paulo vai dizer aqui, sabe qual é? Preste bem atenção, 23, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de o quê? Sabe o que é decoroso? É o termo utilizado para a parte final do trato intestinal. Que nome dá? Ânus. Até aquilo que você não gosta de ver. Que precisa ser bem assiado. Tem importância no corpo. Então não tem um membro aqui que não tem importância diante de Deus e deve ser importante para você, porque se ele faltar, você será prejudicado. Consegue perceber isso? Então por que eu deveria me preocupar com meu irmão? Porque se ele não estiver bem, eu também não estarei bem, porque somos membros uns dos outros. Aí talvez você diga, mas eu sou muito importante, não preciso dele. Orgulho. Ou quem sabe seja o orgulho à avessa, né? Eu estou tão ruim que ninguém vai me querer. Orgulho também, que você também precisa. Então o Paulo está dizendo, meu filho, vocês têm que trabalhar em cooperação, não é só humildade, é entender que o outro irmão é importante. Todos são importantes. Por quê? Porque uma vez que Deus os salvou, colocou no corpo, se tornou parte do corpo, é membro do corpo, Deus também concedeu a eles uma coisa importantíssima, dons. E aqui em Romanos você tem uma lista de dons que eu acabei de ler, 1 Coríntios 12 você tem outra lista de dons, e Efésios 4 você tem outra lista de dons, não são exaustivas, mas descritivas, mostrando que no corpo de Cristo, cada crente, quando é salvo, recebe de Deus um dom para servir a igreja. Então, nem que seja orar. E eu não estou desprezando a oração não, tá? Eu estou falando daquele exercício que talvez não reflita aos olhos de muitos grande esforço. Mas orar requer esforço. Então, é importante que você entenda, querido irmão, que a igreja é um local de cooperação, porque somos membros do corpo, cada parte tem a sua importância, Deus deu um dom a cada um, para que seja utilizado. Agora, além desse problema de se ver, tem outro, qual é? Que é o que Paulo trabalha positivamente, é de você receber o dom, e não lapidar este dom, utilizar do modo correto. Volte lá, por favor, para Romanos 12, e veja comigo isto. Romanos 12, sabemos então que Deus nos deu tudo, né? Aí ele faz aqui a lista de dons que eu falei, a primeira, de Romanos. Quais são os dons? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, né? E presidência, que seria liderança, e misericórdia. Então ele cita aqui esses dons. Agora observe que cada dom citado vem acompanhado de uma orientação, a saber, se for profecia, segundo a proporção de quê? Da fé. Se for ministério, ministério aqui é diaconia, viu, meus irmãos diáconos? Ministério aqui é de serviço.
Se for serviço, profecia hoje, nos nossos tempos, é a pregação da palavra. Não temos mais profeta como o Antigo Testamento e não temos ainda apóstolos hoje. Acabou o apóstolo. O que ficou? Aqueles aos quais Deus o dom de pastoreando, apacentar o seu rebanho, como mestre da palavra, trazendo o quê? O ensino do Senhor. É o que temos hoje contemporaneamente. Então, cuidado com essas profetadas aí, viu? Então, é nesse sentido aqui profecia. Então, se profecia, com a fé. Se serviço, ministério, dedique-se ao serviço. Então, quem quer servir tem que o quê? Se dedicar a servir. Aí ele diz, se ensino, didascalia, o ensino que Cristo fez isso, Sermão do Monte, Cristo está fazendo isso, tá? Tem que fazer como? Com esmero, tem que estudar para ensinar. Professores de escola dominical, isso já vale para nós, né? A partir do púlpito para lá, vai ensinar, tem que estudar. Não se arvore a querer ensinar o que você não estudou. Especialmente a palavra de Deus. Tem que ser zeloso nisso. A partir daqui, todos. Ok? Depois, exortação, que é encorajamento. O dom para encorajar pessoas que estão por alguma razão, né, enfraquecidos. Tem que fazer isso como? Com dedicação. Você encorajar pessoas debilitadas é um negócio difícil, não é? Tem que se dedicar. Aí ele diz, quem contribui com o quê? Liberalidade. Deus ama quem dá com o quê? Aqui é um detalhe interessante. Tem pessoas que são mais generosas do que outras. E aqui a questão não é que um é melhor do que o outro. Lembra da humildade? É porque Deus concede a elas um coração mais o quê? Generoso. Lá em casa, permita, eu digo, Sinara é mais dadivosa, porque primeiro que eu sou esquecido. Tem que melhorar isso, né? Aniversário das pessoas, se não me lembrar, ela diz, meu filho. Às vezes ela já foi um presente ali, uma lembrança. Ela tem esse papel, e eu já entendi. Deus me deu para suprir essa minha falha. Isso não quer dizer que eu não devo aprender. Mas ela é melhor. Eu vou ficar correndo atrás disso, disputando com ela? Não, eu quero que ela melhore. Porque quanto mais ela melhorar, melhor para nós. Assim no corpo. Próximo. Presidência, liderança. Irmãos, a igreja não pode ser todo mundo líder, não. Porque se todo mundo for líder, quem vai liderar? Não adianta, não tem como. Então Deus dá a alguns o dom de ir à frente, abrindo picada, atravancando, tirando os troncos da frente, para o rebanho vir atrás. É a pessoa da perspectiva, da visão adiante. Natural isso. Quem é líder tem que fazer o quê? Seja diligente nisso, porque liderar é difícil. O esforço para isso. A última qualificação, quem vai agir com misericórdia, que faça com o quê? Com alegria. Então, você vai ser misericordioso, você vai trabalhar com pessoas com as quais você tem que ter compaixão. Então, se você não vier para ter compaixão com alegria, imagine como vai ficar aquela pessoa alvo da sua compaixão. Não vai funcionar. Então, o que eu quero dizer aqui, à luz desse texto, é o seguinte: não somente Deus me colocou no corpo, me fez parte desse corpo, me deu um dom, mas disse, o dom que eu te dei, use esse dom e faça com que ele seja o quê? Lapidado. Mais uma vez, música. Pastor, eu quero tocar. Amém. Bendito seja Deus, ele despertou. E você toca? Não. E como é que vai ser agora? Fica ali só. Eu disse, pois fique. Vamos levar para o conselho do seu nome, você vai ficar ali sentado. E agora? E você vai querer aprender? Não, eu acho que se eu ficar só olhando, eu aprendo. Eita, rapaz, o cara é bom mesmo.
toca esse violão, meu filho. Aí você vai chegar aqui para louvar o Senhor e tudo destoando. Aparecendo bossa nova, né? As notas dissonantes. Aqui não é bossa nova. Aqui é tudo harmonioso. Então ele tem que treinar, ralar em cima do aparelho, do instrumento, para aprender e tocar melhor. Assim como os pastores vão ter que estudar muito. O médico tem que estudar. Todos nós temos que lapidar o dom que Deus nos deu para servir ao Senhor. É isso que Deus estabeleceu. Então, isso tudo atua de que modo? Cooperação. Então, você imagina que você é uma igreja, que é um corpo, todo mundo tem dom, cada um olha para o outro e vê que o outro é necessário, porque ele é importante, sem se achar mais ou menos, à medida da fé, e cada um se esforçando para fazer o melhor para Deus e automaticamente para o irmão. O que é que você acha que vai dar isso? Irmãos, vai ser uma bênção. É isso que Deus quer que aconteça. E é isso que você tem responsabilidade de fazer. Não seja orgulhoso, mas humilde. Pense de si mesmo na medida certa. E se porventura Deus te deu um dom, use. Use para glorificar o Senhor. Use para o bem do seu irmão. Use para o crescimento do reino. Porque todos nós que temos parte no corpo de Cristo, não somente fomos agraciados por Ele, mas temos importância nesse serviço. Todos nós. Da criança ao adulto. Quero finalizar dizendo o seguinte. Quando nós olhamos para nós mesmos honestamente, percebemos que precisamos de outros no corpo de Cristo e outros precisam de nós. Quando você olha honestamente, você começa a perceber que você precisa de quem? Do outro. E os outros precisam de quem? De você. Então, tanto a sua condição quanto a dele é importante. Prosseguindo. Os cristãos são pessoas, preste bem atenção nisso, interdependentes. Você não vai poder viver sem o seu irmão. Vai precisar dele. Como membros de um corpo humano, precisamos estar no lugar para sermos eficazes e funcionar como Deus quer que nós funcionemos. Desse modo, meu filho, ouça aqui, olhe para mim. Não se isole. Você já viu alguém aqui na igreja isolado? Eu já vi. Já falei com a pessoa, logicamente. Portanto, não se isole. Tem gente que acaba o culto, entra no carro e vai-se embora. Eu sei que talvez você não queira ficar aqui muito tempo, mas pelo menos saúde alguém novo, diga assim, a cada domingo eu vou cumprimentar uma pessoa diferente. Pronto. Em 3 anos, mais ou menos, você vai conhecer quase todo mundo da igreja. Cada domingo um. Mas não se isole não. Porque quando você se isola, nós sofremos. Eu sofro quando você se isola. Essa irmã sofre quando você se isola. Você é parte do corpo, então não se isole. Procure se relacionar. Pastor, não vou me relacionar não, que cada vez que eu me relaciono é um problema. É assim mesmo. Paulo vai ensinar mais tarde como resolver problema de relacionamento. Mas agora o que ele disse o fundamento é, se ajunte. Se ajunte como membro de Cristo, tá? Por favor, não vá tomar isso de outro modo. Né? Interaja um com o outro. Agora a gente tem que falar e consertar, né? Porque deram tanto significado das palavras que agora você pode ser mal interpretado. Então eu quero corrigir logo para não deixar isso aí.
É no sentido de ajuntar, no sentido de viver junto ali como parte do corpo, viu? Não é outra coisa. Então não vive isolado. Encontre um local na igreja onde você possa se envolver com o trabalho. Outro conselho: irmão, o que é que eu posso fazer? Faxinar, pois faxine. Eu posso ficar ali no trânsito, pois fique. Coordenado, tudo, logicamente. Mas encontre o local onde você vai servir. Eu fico pensando como é que alguns conseguem entrar e sair domingo após domingo e não inquieta o fato de não fazer nada. Tem nada. O maior exemplo que nós temos disso é Cristo. Pois ele, estando em comunhão na Trindade, desceu para ter comunhão com o seu povo. E isso lhe custou muito. Custou a sua vida. Então talvez o grande problema seja que fazer essas coisas pode nos custar. Mas eu queria convidar você a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes o quê? Esvaziou-se a si mesmo. Então, não seja orgulhoso. Viva no corpo. Não pense que você se basta. Por isso Deus colocou aqui você nesse corpo. E eu creio que isso será de grande importância para a sua vida, para a igreja, e será um motivo de glorificar ao nome do Senhor. Seja humilde e viva em cooperação no corpo de Cristo. Que Deus te abençoe.